Conselho de Segurança. С образованием Содружества независимых государств я прекращаю свою деятельность na посту президента СССР. Foi desta forma que, a 25 de dezembro de 1991, Mikhail Gorbachev anunciou a resignação do cargo de presidente da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Celebrado ao Ocidente, odiado por comunistas e tido como um exemplo a não seguir por Pequim, Gorbachev teve um papel fundamental no final do século XX. Esta terça-feira, aos 92 anos, morreu em Moscovo. A sua importância e o seu legado são um dos temas que vão estar em discussão esta semana neste Conselho de Segurança, o podcast de política internacional da revista Sábado. Para isso, contamos, como habitualmente, com o olhar atento do professor de Relações Internacionais Vasco Rato e do jornalista João Carlos Barradas, os dois membros permanentes deste Conselho de Segurança. Eu sou Nuno Tiago Pinto, diretor executivo da Sábado e moderador deste podcast. Em 1985, Gorbachev foi escolhido para liderar a União Soviética. Ele iniciou então um conjunto de reformas que, em vez de salvarem o Estado soviético, como ele pretendia, acabaram por levar ao colapso da URSS. O seu fracasso foi também o seu maior legado? Podemos dizer isso? Para nós foi. Para a Rússia, provavelmente não. Eu hoje estava a ler algumas coisas no Twitter, nas redes sociais, interessantes, mas escritos por pessoas que já não se lembram da Guerra Fria ou que eram muito novos na altura. Gorbachev, para mim, para pessoas da minha geração, é um personagem muito interessante. Quer dizer, Gorbachev chega ao poder quando é um ano na faculdade, a Guerra Fria é uma coisa ainda viva, e passa-se ali por várias fases, não é? Uma primeira fase de desconfiança, pensar que ele era igual aos outros, depois uma segunda fase, de facto diferente. O que eu acho interessante no fenómeno é que também li hoje muitas coisas a referirem que Gorbachev teria sido um democrata. Não era. Quer dizer, Gorbachev era um leninista que achava, ou pelo menos na primeira fase da perestroika e da glasnost era, que achava que podia reformar o sistema. Ao contrário, como disseste bem na introdução, ao contrário daquilo que fizeram os chineses, começa por um Big Bang reformista, não é? A nível da economia, a chamada perestroika, e as contradições, as oposições, as ambiguidades desse processo depois obrigam-no a fazer reformas políticas de modo a que as económicas possam ter sucesso. E isso gera uma espiral de caos, de transferências de poderes para transferências num sentido não formal, mas os poderes locais, regionais apoderaram-se do poder, e isto foi exatamente aquilo que os chineses disseram de uma forma muito clara que não iriam fazer, e portanto Deng Xiaoping, aliás, diz uma coisa que posteriormente é repetida por Xi, pelo presidente Xi, que é esta ideia de que o Partido Comunista da União Soviética no final parecia um bando de pardais, cada um aí no seu próprio caminho. E, portanto, os chineses o que fazem é jamais aceitam a democratização ou liberalização do poder, não é? O abandono, o monopólio do poder do Partido Comunista Chinês. Na Rússia, sei lá ver, Gorbachev não era propriamente uma pessoa popular, ainda hoje não é. É culpado de ter feito colapsar o Império Soviético. Eu tenho a ideia de que Gorbachev é uma daquelas pessoas que tenta salvar aquilo que já não é salvável, não é? E, portanto, Não, eu ia só dizer porque ele era um homem do regime, não é? Era um homem... Sim, só se chega... onde ele estava sendo Claro. o homem do regime. E o João escreveu no obituário na Sábado um obituário muito interessante que começa pelo nascimento dele numa aldeia completamente miserável no sul da Rússia. Quer dizer, Exato, eu estive lá. E nada faria prever que dali pudesse vir um comunista de renome e que chegasse à liderança da União Soviética. Há o Gorby do Ocidente
e ao Mikhail Sergeyevich da Rússia. São duas personagens completamente distintas, completamente diferentes. Eu estive em Privolny, a aldeia onde ele nasceu. Como é que se chama? Privolny. Privalny. É Stavropol, que é uma província do sul da Rússia, às portas do Cáucaso, a fazer uma reportagem para uma série de entrevistas que fiz com ele no verão de 1995 e fiquei espantado com a miséria ambiente da aldeia natal do antigo secretário-geral e presidente da União Soviética. Falava-se com as pessoas da aldeia, claro, toda a gente sabia, ainda se lembrava ora da mãe, ora de uma avó, ora de um primo qualquer de Mikhail Sergeyevich, mas nada de bom tinham a dizer sobre ele. Ia-se à capital da província, à cidade de Stavropol, que tem o mesmo nome, aí as opiniões mudavam um pouco, porque aí quase toda a gente o conhecia muito bem. Ele era um homem de aparelho, dos mais competentes e dos mais carreiristas que alguma vez tinham sido vistos na província. E para entender a E que ao carreira longo dos dele, anos se foi adaptando às várias tudo, versões. foi-se adaptando a tudo. Ele começou, como era perfeitamente natural, para um jovem que nasceu na época das grandes fomes na Ucrânia, em toda aquela zona, no Cubano, em todas aquelas estepes, até ao Cazaquistão. Ele nasceu em 1931, nessa época de fome. Teve uma sorte imensa na sua vida, porque apesar de dois avós terem sido apanhados nas repressões dos anos 30, isso não o veio a prejudicar na carreira, e depois fez a carreira normal de um jovem que está no processo de ascensão social proporcionado pela revolução stalinista da coletivização, da industrialização, da criação de novas elites políticas e sociais, e ele faz sempre a sua carreira com golpes de sorte. Tem um grande golpe de sorte ao conseguir uma bolsa para ser colocado na melhor universidade do país. Ele foi estudar para a Universidade Estatal Lomonosov, na capital, em Moscou, onde por sinal conheceu a sua futura mulher Raíssa. Mas sorte porquê? Aqui parece um golpe de sorte, apenas porque ele se destacou e entrou pelas cotas do Komsomol, das juventudes comunistas daquela região, para ascender no partido, para o qual era necessário ter uma educação universitária ou técnica formal, e ele estudou Direito. Direito não tem nada a ver com o nosso direito, era apenas uma normatização ideológica das diretivas do partido, e retorna à sua terra natal. E aí ele torna-se um homem de mão de um indivíduo extremamente importante, chamado, que nós no nosso Ocidente desconhecemos, em geral, tirando os especialistas, Fyodor Kulakov, que o segue, o promove ao longo de toda a carreira. Ele, quando este Kulakov vai para o Comitê Central do Partido em Moscou e fica com a pasta da Agricultura, ele continua a proteger a carreira de Gorbachev, que vai subindo escalão a escalão primeiro nas Juventudes Comunistas, depois no partido na província de Stavropol. Quando esse seu protegido morre, é vez de Gorbachev ir para Moscou e ocupar o seu cargo, e a importância é que ele entrou numa linha de poder, num eixo de poder, é que nós aí começamos a conhecer os nomes, e isto é quase como um clássico das ciências sociais e de como funcionam, sobretudo os regimes comunistas. Ou seja, ele fazia parte de uma linha em que havia este Kulakov, que por sua vez era dependente de Mikhail Suslov, que era o ideólogo do regime, E que era por sua Cunhal. vez amigo, juntamente com outro responsável das relações internacionais, Boris Ponomaryov, que aliás escreveu com o Carlos Gaspar um livro sobre essas aventuras internacionais do comunismo português e do comunismo soviético, que por sua vez está ligado a Brezhnev e que por sua vez está ligado a Andropov. Ou seja, nós temos aqui já a sucessão futura dos secretários-gerais da União Soviética. E é esta a carreira que ele faz. É uma carreira sempre em ascensão. Mas o que é que ele em tinha ele de se diferente? adapta. O que é que ele tinha de diferente em relação aos outros líderes soviéticos que fez com que fosse encarado no Ocidente como alguém com quem se pudesse
conversar. Esse é o Gorby, esse já não é o Mikhail Sergeyevich. Esse é o indivíduo que, quando chega ao poder, numa luta brutal, que nós agora já nos esquecemos, que o Gorbachev não era necessariamente o homem para ser eleito naquele março de 1985. Ele teve para isso de eliminar dois grandes rivais, um que tinha a sua base Neste contexto, Moscou, tens que dizer o que é que quer dizer com eliminar. eliminar no sentido de eliminar as ambições dos outros, impor-se na sua rede de apoios políticos, para o qual foi essencial, por exemplo, a figura de Andrei Gromyko, o eterno chefe da diplomacia soviética, que após a última morte de secretários-gerais, ou seja, sobe Andropov ao poder, sobe Chernenko ao poder. Agora era finalmente preciso acabar com esta sucessão de, em 3 anos, dos secretários-gerais morrerem uns a seguir aos outros. E Gromyko apoia Andropov. Apoia aquilo que era o protegido de Andropov, e a partir daí ele consegue superar a concorrência dos chefes do partido na capital, em Moscou, e em Leningrado, a atual São Petersburgo, e sobe ao poder. Estávamos em 1985. Estamos em 1985. Mas só acrescentar aqui uma nota ao que o João acaba de dizer, quer dizer, o Andropov era o chefe do KGB. É a mesma pessoa responsável pela supressão da Revolução Húngara de 1956. Certo. Mas curiosamente, naquele contexto nos anos 80, era um modernizador, quer dizer, sabia que as coisas estavam a correr mal, que a corrupção era endémica ao regime. Os quadros do KGB, do KGB, eram os melhores conhecedores dessa realidade. Exato. Podemos dizer assim. Aliás, e depois participaram muito. Exatamente. E depois aproveitaram-se desse conhecimento. Mas há aqui uma coisa interessante, que é isto, na sequência disto que o João está a dizer, é que Gorbachev é uma nova geração, quer dizer, já não é aqueles tipos de 80 e tal anos, não é? Que estão ali, mal se podem... Ele tem 54 quando chega ao poder. Exato. Não. Os outros mal se podiam manter em pé em cima do mausoléu. Gorbachev imprime um vigor, não é? À liderança, que depois se transmite na forma como se relaciona com o público, na forma como se relaciona com o Ocidente. Mas esta mudança geracional é muito importante. Porquê? Porque nos 25 anos anteriores, não é, a União Soviética vive aquilo que se chamava, e acho que a maioria dos historiadores chama, o período de estagnação, que foi aquelas décadas presididas por Brezhnev. E, portanto... Desculpa, só depois de terem falhado tudo o que eram tentativas de reforma do período anterior, com o Nikita Khrushchev, e mesmo da primeira fase de Brezhnev, entrou-se então nessa tal estagnação. Recuaram na repressão, não é? O novo congelamento, digamos assim. E, portanto, há aqui em Gorbachev, quer dizer, uma nova geração que vem ao poder, uma geração que insisto, como disse na primeira parte, que o João na prática acaba de confirmar, quer dizer, o homem é um leninista, quer dizer, é um true believer, que não quer acabar com o sistema, quer reformá-lo, quer fazer com que o socialismo funcione. Quer dizer, uma fase posterior ele passa a ter em mente, basicamente, aquilo que Dubček tentou fazer em 67, 68 na Checoslováquia, o socialismo de rosto humano. E Gorbachev está muito atrasado quando chega ao poder e com esta noção de que há necessidade de reformas urgentes em relação àqueles indivíduos que são já na altura os seus principais conselheiros. Yakovlev. Antigo embaixador no Canadá, que ele convenceu Andropov a regressar a Moscou, e alguns homens brilhantíssimos como Anatoly Chernaev, provavelmente o pensador político do partido mais interessante e mais importante, e que acompanhou Gorbachev até ao fim, e que eu tive o prazer de passar horas e horas a ouvir, e que, sendo muito fiel a Gorbachev, publicou os seus diários e tem livros de testemunhos em que perpassa claramente essa ideia de que há gente muito bem informada nos escalões superiores do Partido-Estado, o partido confunde-se com o Estado, que sabe que aquele sistema não funciona e que mesmo a primeira fase de reformas que Gorbachev anuncia é algo que está condenado ao fracasso. E essas reformas
nós só guardámos duas palavras, que foi a de Glasnost perestroika, e perestroika. de reestruturação, e a de glasnost, de transparência, de abertura de censura e de debate. Mas começou ainda para haver uma antes, que era a da aceleração à secarénia, que não disse nada à população, que estava farta de ouvir aquelas histórias. O nível de anomia social, de desinteresse, de não querer ouvir falar mais aquela língua de pau do partido, tinha atingido os seus limites. Ou seja, a capacidade de mobilização ideológica era nula no tempo de Gorbachev. Mas ele, como é o tal tipo novo que, como o Vasco estava a dizer, não precisa de ser amparado para subir ao mausoléu de Lenin, que com o seu chapéu encena as idas ao povo. Se houvesse na altura telemóveis, teria imensas selfies, de certeza absoluta. Tenta entrar nessa galvanização e a partir daí começa imediatamente tudo a correr mal, porque o sistema não é, por definição, reformável. O que é reformável e absolutamente necessário, e aí os seus assessores têm um papel fundamental, assim como o futuro Ministro dos Negócios Estrangeiros, o georgiano Eduardo Shevardnadze, que se tinha distinguido na luta contra a corrupção na sua República Natal, na Geórgia, antes dele próprio se tornar um dos ícones dessa corrupção institucional, anos mais tarde, é a distensão com o Ocidente, que era absolutamente necessária do ponto de vista económico, financeiro, e que desencadeou outro processo que escapou imediatamente ao controle, e o Vasco pode começar a elaborar desde o Afeganistão a todas as conversações sobre armamento. Isso nunca mais acaba. Mas eu acho que o grande legado histórico, digamos assim, de Gorbachev é que permitiu que acabasse a bipolaridade, quer dizer, a Guerra Fria, na ausência de uma guerra. Porque normalmente, quando temos este tipo de situações, de ordens internacionais, estas coisas acabam em guerra, não é? E, portanto, o facto de ter permitido o colapso do Império e esse desfecho não quis. Quer dizer, não quis. Havia outros que queriam, não é? E a gente, por vezes, esquece que 6 meses antes de ser corrida a pontapé pelo Yeltsin, foi exatamente isso que aconteceu em dezembro de 91, quer dizer, houve em agosto de 91 também a tentativa de golpe de Estado pelos setores mais duros do regime. Que Yeltsin salvou as castanhas, exatamente. Mas é preciso ver que Gorbachev foi sempre um homem que esteve condenado. Ele ficou com a pasta do seu protetor da agricultura no Comitê Central. Foi um desastre. Apanhou com 3 anos de más colheitas sucessivas, era necessário importar cereais do Canadá, dos Estados Unidos, da Argentina e tudo mais. Portanto, numa altura do embargo, os americanos altura de embargo norte-americano, por causa do não respeito de direitos humanos, por causa do boicote que houve decretado aos Jogos Olímpicos de Moscou. Depois os russos responderam com o boicote aos Jogos Olímpicos de Los Angeles. Portanto, ele começou por se bater com o problema da agricultura soviética. Tinha, como dizia a velha anedota, 4 grandes inimigos, que era a primavera, o verão, o outono e o inverno. Depois, quando chega a secretário-geral, vai-se debater com outro inimigo, que é a própria União Soviética. É que ninguém queria saber da União Soviética. E o grande problema de Gorbachev, eu lembro-me quando nas entrevistas que lhe estava a fazer ficar absolutamente espantado, como ele, passado tantos anos, ainda continuava a persistir na justificação da sua subestimação total do que eram as reivindicações nacionalistas, o que eram os confrontos étnicos, o que é totalmente impossível, porque ele nasceu numa zona... É preciso não esquecer, ele era russo e ucraniano. A mãe era ucraniana, o pai era russo. Ele viveu numa zona que teve a repressão das nacionalidades, que foram expulsas em 94 para a Ásia Central, em 1944 para a Ásia Central por Stalin, por alegada colaboração com os ocupantes nazis. Ele assistiu a tudo isso na sua juventude e confrontou-se com as consequências disso quando foi dirigente do partido em Stavropol. E ele continuava a insistir que esses problemas eram ultrapassáveis. Nunca foram.
Nós no Ocidente não dávamos atenção a isso, ou havia pessoas que não davam atenção a isso, muitos especialistas começaram desde logo a dar muita atenção, em alguns casos até excessiva, a esses confrontos nacionais e étnicos, mas durante o tempo de Gorbachev houve violentos conflitos que foram, sobretudo... Começaram no Cáucaso, entre arménios e georgianos, em Nagorno-Karabakh, um conflito que ainda hoje persiste. E podemos dizer que tudo aquilo que nós saudamos hoje em dia, o papel que ele teve no final da Guerra Fria... não salva. Exceto o PCP. Mas, com razão. Tudo isso pode estar na origem do revanchismo que existe também na sociedade russa de hoje em dia, em termos de regresso ao passado, ou seja, lá está, são as duas personagens, o Gorby e o Mikhail Gorbachev. Quer dizer, eu acho que em parte, aquela sociedade ainda não se conformou com aquilo que aconteceu. Mas vamos lá ver, Putin, acho que tem uma expressão em que fala sobre o colapso da União Soviética como o maior desastre geopolítico de sempre. De certa forma foi, não é? Porque nos anos subsequentes eu ainda me recordo das pessoas dizerem temos saudades da Guerra Fria, era tudo mais previsível, simples, mais previsível, etc. Quer dizer, isso é verdade num certo sentido, que havia mais estabilidade internacional, uma série de coisas. Agora, eu acho que... Menos atores relevantes. Sim, não estou a dizer que era melhor, mas havia essa dimensão do sistema internacional. Eu acho que é isso que Putin, em larga medida, quer dizer, que as regras eram mais claras, etc., e que a existência de um polo forte, que era a União Soviética, tornava o mundo mais equilibrado. Portanto, é um desastre geopolítico nesse sentido, não é? O que é mentira. Porque obviamente está-se a esquecer... O que ele diz ou o que eu digo? Não, estás a explicar, acho eu, da forma correta, o ponto de vista de Putin. Mas que assenta numa mentira, que é esquecer-se que a Rússia não só estava num estado de calamidade económica, de colapso económico, literalmente, como ainda estava-se a confrontar com uma nova aliança que ganhava cada vez mais peso entre a China e os Estados Unidos, que ia pôr tudo em causa e que já estava a pôr em causa com o início das reformas desencadeadas por Deng Xiaoping a partir do final dos anos 80. Mas isto, vamos lá ver, o Putin, o que tem feito nos últimos 20 anos é construir um mito, uma narrativa, não é? Naturalmente. De olhem o que nos fizeram, não é? De vitimização. Essa a própria se apresenta como vítima, não é? Foi abandonada em Dresden quando atacavam a sede da Stasi nasceu no meio de grande pobreza também. Exatamente, é outro que tal, que ascendeu no partido, através dos órgãos de segurança do KGB e dos patrões, do mayor, que depois fez toda aquela... Ou seja, é muito curioso, porque aquilo que nós assistimos na dissolução da União Soviética, aquilo que assistimos na Rússia e nas outras repúblicas que se autonomizaram, das 15 repúblicas soviéticas, sim, com os bálticos são uma exceção nesse sentido, é que as redes clientelares têm uma força e persistem ao longo de décadas. Em alguns casos são mesmo redes familiares, clânicas e tribais, que era um caso evidente na Ásia Central. E não nos esquecemos que a queda da União Soviética não foi uma coisa pacífica. Foi pacífica no sentido em que não houve tanques nas ruas em Berlim, que a segunda repressão do movimento de revolta do Solidário na Polónia não recorreu novamente a uma lei marcial, que não houve uma nova intervenção em Budapeste como tinha ocorrido em 56, mas houve uma guerra civil violentíssima no Tajiquistão. Os confrontos no Cáucaso nunca mais pararam. O problema da Chechênia rebentou por aí fora. O exército soviético interveio diversas vezes e de forma violenta, e Gorbachev ficou com as culpas disso, contra manifestantes independentistas, como por exemplo em Vilnius, na Lituânia. Na própria Rússia, João. Na Rússia isso aconteceu. A Chechênia, o Daguestão, e a tentativa dos homens fortes regionais, não é, conquistarem a autonomia relativamente a Moscovo, que depois leva Putin ao processo contrário, centralizar tudo outra vez. Quer dizer,
parte da razão as pessoas dizem a Rússia é uma ditadura, quer dizer, é também em reação ao tipo de efeitos centrífugos que surgiram nos anos 90. Será sem dúvida um homem que vai ficar para sempre aqui na história. Mudando de assunto... Desculpa, só uma coisa, vamos... nós não podemos deixar de sublinhar, ou pelo menos eu não posso deixar de sublinhar um aspecto, é que Gorbachev tem um mérito imenso de nunca ter assumido o recurso à força como elemento absolutamente essencial para salvaguardar a sua posição pessoal e a do partido. Isso é um mérito enorme e estamos todos em dívida para com ele, até aqueles que o odeiam, ou sobretudo aqueles que o odeiam. Muito bem. Nas eleições em Angola, o MPLA obteve a vitória mais curta de sempre. Foram 51,17% dos votos para o partido liderado pelo presidente João Lourenço e 43,95% para a UNITA, lideradas pelo engenheiro Adalberto da Costa Júnior. Foi desta forma que João Lourenço celebrou a vitória. Nós ganhamos o Penta. Quem ganha o Penta só tem razões de abrir, no mínimo, 5 garrafas de champanhe. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Os dois partidos estão agora separados por 34 deputados. A abstenção rondou os 55%. A pergunta agora é o que é que significam estes resultados para o futuro de Angola? Pois, desde logo ainda, não é? Estamos surpreendidíssimos que o MPLA tenha ganho. Antes de responder, se é que alguém sabe responder à pergunta, eu fui ver os números e são muito interessantes porque eu acho que isto não tem sido suficientemente sublinhado. Houve uma abstenção de 55%, que é uma coisa absolutamente brutal, que pode querer dizer uma de duas coisas, ou se calhar as duas coisas simultaneamente. Mas há 2 milhões ou 3 milhões de mortos nos cadernos eleitorais. Certo. Mesmo assim é muito grande. Mesmo assim. Sim. Mas pode querer dizer que as pessoas estão satisfeitas, não é? A abstenção pode significar consentimento, estão satisfeitas, ou pode querer dizer outra coisa, que provavelmente é o que quer dizer neste caso, que as pessoas não acreditam na mudança, que acham que as eleições, os resultados serão falsificados e, portanto, não acreditam. De qualquer forma, estavam inscritos 14,4 milhões de pessoas, portanto, tiras 2 milhões de mortes, portanto, 12,4 milhões. E o que separa o resultado da UNITA, do MPLA, são 400 mil votos neste universo. Ou seja, o MPLA ou teve muita sorte porque ganhou ali à tangente por uma unha negra, ou, quer dizer, o resultado tinha de ser este. Não é? Tinha de ser este. Desculpe, e ainda o MPLA perde cerca de 1 milhão de votos, a UNITA ganha cerca de 1 milhão de votos. Exato. E, portanto, eu não sei se estes são os verdadeiros resultados. Muita gente diz que não. Mas também não, acho que isso é secundário. Uma democracia não é feita só de eleições. Quer dizer, uma democracia requer que tenhamos, ou melhor dizendo, para essas eleições serem livres, tem de haver instituições. Direitos, um conjunto de direitos, instituições, um conjunto de direitos, tem de haver uma CNE, não é? Uma Comissão Nacional Eleitoral, que não esteja partidizada, esta está. E, sobretudo, tem de haver acesso à comunicação social para que as forças possam expor os seus pontos de vista e para que o eleitorado possa ser esclarecido. Isso manifestamente não aconteceu em Angola. O que torna notável o resultado da UNITA. Exatamente, era aí que eu queria chegar. Portanto, as condições para umas eleições livres e justas não estavam presentes. Quer dizer, quando 99,9% daquilo que aparece na TPA e na televisão privada em angolana é efetivamente propaganda do MPLA, que isto não é uma eleição livre. E, portanto, estes resultados ainda são mais... Mesmo que não houvesse batota ou contabilidade criativa, estes resultados ainda são mais impressionantes. E talvez não espantosos num certo sentido, porque desde 2008 que a UNITA está a subir, o MPLA está a descer nos votos formais, e mais tarde ou mais cedo, e talvez nas próximas eleições, se elas alguma vez se realizarem, não é? Talvez o regime tenha mesmo de fazer uma transição, uma alternância,
Há algo que vai já acontecer, e acontece precisamente a partir desta semana, é que acabou-se a imunidade de que gozava o antigo vice-presidente Manuel Vicente, que obviamente está refugiado no Dubai, e há toda uma série de processos de corrupção envolvendo altas figuras do MPLA e do gabinete do próprio João Lourenço, que estão em andamento, e vai ser preciso dar uma resposta a isso. Mas isso significa também que João Lourenço perdeu aquela aura reformista que teve nos primeiros tempos Foi algo de que mandato. vendeu durante muito pouco tempo, durante os primeiros 6 meses do mandato, e como as pessoas, em termos da comunicação social, funcionam na ideia do bom e do mau, do falcão e da pomba, sempre que aparece um rapaz novo, até se são capazes de esquecer que ele foi Ministro da Defesa de José Eduardo dos Santos, que exerceu funções sempre importantes no regime, que foi secretário-geral do MPLA e tudo isso. Quer dizer, já para não falar também da própria mulher e dos cargos que exerce no setor da justiça, que são fundamentais. Portanto, há já isto. E há algo de essencial que nós quase que nos esquecemos no meio disto tudo, é que as prometidas eleições locais, municipais, nunca foram realizadas em Angola. O MPLA controla todos os mais de 500 municípios das 18 províncias do país. E essas eleições vão ter de se realizar agora. Agora vão mesmo ter de se realizar. E aqui vai haver uma mudança de fundo. Não é só a capital cidade e a província de Angola, ou o Zaire e Cabinda, onde a oposição venceu, é por todo o país onde vai haver uma mudança total nas estruturas de poder. Porquê? Porque vai ser preciso passar a ser necessário negociar diretamente entre as diversas clientelas locais. E aquilo que foi um grande defeito da UNITA e um grande mérito de Adalberto da Costa Júnior, que foi nós olhamos hoje em dia para os votos e a UNITA não é o partido do Sófi Bongo. Isto é, algumas pessoas já o disseram, é uma espécie de segunda morte. Nem sequer teve um bom resultado no Jonas. Luambo, não é? Exatamente, é uma espécie de segunda morte de Jonas Savimbi, mas aquela retórica, aquela ideia de confronto étnico não existe. É hoje o MPLA a quem faltam líderes mestiços, e é hoje a UNITA que é liderada por um mestiço. São mudanças extremamente profundas que estão a acontecer em Angola, num clima de grande instabilidade económica, porque o país, apesar do boom petrolífero, continua sem ter dinheiro. Ou seja, renegociou com o FMI, está tudo hipotecado. A China? E tem uma relação privilegiada com a China, que ainda mantém, do qual está a tentar livrar-se um pouco, como aliás boa parte dos Estados africanos que entraram nesse esquema de relação de dependência financeira com a China. Mas os grandes projetos de autossuficiência alimentar, apesar de ter havido no setor da irrigação, sobretudo no sul do país, na existência de agora de redes de congelação e distribuição que não existem no país, avanços significativos, continua a não existir. O país depende única e exclusivamente das receitas de venda de petróleo e subsidiariamente de diamantes. E não passa disto. Nós não nos podemos esquecer que aqueles anos todos de guerra civil eram sustentados num esquema o mais simples possível, perceptível a qualquer mortal que nunca tivesse ouvido falar de Angola. Era assim: há petróleo, são os tipos do MPLA que sustentam a guerra e compram as armas com o dinheiro do petróleo. Há umas madeiras preciosas e diamantes, são os tipos da UNITA que controlam esse negócio e por aí fora. A população está ao abandono e ao programa alimentar mundial que vai tratando deles. Isto foi durante dezenas de anos. Mas foi assim durante anos, mas quer dizer, isso significa que estas próximas eleições locais, que terão mesmo que se realizar, serão uma espécie de teste para a saúde da democracia angolana, porque no sentido em que vai ter mesmo que se perceber se o MPLA aceita essa partilha de poder? Eu acho que falar em democracia angolana é um bocadinho excessivo. Quer dizer, vamos lá ver. É certo que Angola não é aquela ditadura repressiva, não sei o quê, mas também não é uma democracia. Se o fosse, estas eleições não teriam sido realizadas assim. Se o fosse, havia órgãos de poder local eleitos e não aquilo que existe. Mas há outras coisas interessantes, quer dizer, por exemplo, agora
O MPLA sozinho já não consegue alterar a Constituição, se é que isso significa alguma coisa, mas em termos de legitimidade isso é muito importante. Eu diria que as elites do MPLA têm de reconhecer, têm de chegar à conclusão que é preciso começar a negociar, a chegar a acordos com a UNITA, e preparar o país para essa partilha de poder, porque a alternativa a isso, eu sei que neste momento praticamente ninguém equaciona o regresso à guerra civil, mas a alternativa a isso, essa quase como uma transição pactuada, não é? De partilha de poder. A alternativa é o regresso à repressão e a continuação da pobreza em Angola. Quer dizer, parece-me ser isto. Isto levanta algumas questões para Portugal, na medida em que durante muito tempo as relações de Portugal pareciam privilegiar o MPLA. E portanto julgo que Parecia-me a favor. sim, não quer ser desagradável, mas quer dizer, não que eu tenha alguma coisa contra isso, quer dizer, porque eu acho, vamos lá ver, que nós em Angola temos interesses e portanto às vezes para salvaguardar esses interesses, não é? Quer dizer, isto não estamos aqui a tentar mudar o mundo em certo sentido. Mas eu acho que é necessário começar a pensar como é que vamos gerir o relacionamento com Angola no futuro, e isso obviamente implica por uma maior abertura à UNITA, que no passado não era necessária, mas provavelmente passou a ser agora. Só para terminar, vamos terminar esta semana com uma recomendação de um livro sobre cada um dos temas que tivemos aqui a falar. João? Olha, para Angola recomendo um livro que ainda não foi traduzido em português. A tradução está em curso, se não estou a erro, vai sair na tinta da China, mas não sei se o contrato foi ou não firmado, que é um livro extraordinário, da Paula Roque. Sim, ela é filha da Fátima Roque, da antiga líder da UNITA, que é uma investigadora notável e que tem um grande livro sobre o que é a governação em Angola, que ela define como uma governação nas sombras. Nós, aliás, fizemos uma vez uma entrevista sobre o assunto com ela na revista Sábado. Recomendo vivamente esse livro em relação a Angola. A Rússia é infinito, quer dizer, o número de obras que foram escritas sobre o período de Gorbachev e Yeltsin, sobre estas transições, sobre a dissolução do Império, nunca mais acaba. Infelizmente, poucos estão traduzidos em português. Há a melhor biografia de Gorbachev é de um autor norte-americano, que o Vasco de certeza que vai querer referir. Portanto, essa recomendação ficou com o Vasco, e a única ressalva que faço é a tradução portuguesa é muito má, como é costume nestas situações. Portanto, se preferível, leiam o original, mas eu gostava de... Para as coisas da Rússia, tem muitos autores que podem estudar, ler, se quiserem, sobretudo franceses, italianos, norte-americanos, ingleses, é um mundo infinito. Para além daquilo que o Vasco vai sugerir como biografia, surgir também uma biografia muito boa sobre o papel pessoal na transformação política por parte de Gorbachev, de um autor inglês, Archie Brown. Que é uma grande obra sobre o assunto, muito erudita, muito estudada, mas gostaria muito que tivessem trazido em português um historiador que é muito conhecido e com quem eu aprendi muito e que tinha excepcional consideração, que era uma das grandes figuras intelectuais da dissidência russo-soviética, era Mikhail Gerler. Ele nasceu na Bielorrússia, teve de partir para o Ocidente e ficar a viver em Paris, onde fez boa parte do seu trabalho científico e onde veio a morrer. E tem obras absolutamente excepcionais sobre o que é o Império Russo e o que é a dissolução da União Soviética. O título que eu escolhi, aliás, para o obituário de Gorbachev, o 7º secretário, é precisamente para sublinhar algo que Mikhail Geller chamava muita atenção. Há uma matriz leninista do princípio ao fim que condenou precisamente a União Soviética ao fracasso e à dissolução. Eu sobre Angola também vou recomendar uma coisa de um historiador, também que está a viver no estrangeiro, em Oxford, do Ricardo Oliveira, que há uns anos, há 4, 5 anos talvez, escreveu um livro que está traduzido para português, que se chama
Com lindo Com um lindo título que é Magnífica e Miserável, Angola desde a Guerra Civil, que eu acho que é provavelmente o melhor trabalho sobre Angola, ou pelo menos uma tentativa de ser objetivo, mas crítico. Sobre a Rússia e a União Soviética, para quem é muito novo e não se lembra da União Soviética e não tem muito tempo, foi traduzido agora para português um livro da Sheila Fitzpatrick, exatamente. Só me vinha à cabeça agora Patrick, não sei porquê. Uma investigadora australiana que é uma curta história da União Soviética. Mas, se quiserem coisas mais interessantes, eu gosto muito deste livro que o João referiu, a biografia do Gorbachev, são muitas centenas de páginas, do Taubman, Taubman. A versão portuguesa não sei, eu li no original e chama simplesmente Gorbachev, a biografia. E agora vai sair um livro que obviamente ainda não li, porque o livro não saiu, mas um autor que eu gosto muito, que é o Orlando Figes, que tem agora acho que é no final do mês, sai um livro sobre a história da Rússia, assim, uma coisa geral. Portanto, isso também seguramente será um ótimo livro, como são todos os seus. Ele tem um livro sobre a Rússia, sobre a Revolução Bolchevique, aliás, que é uma maravilha. Muito bem, o Conselho de Segurança fica por aqui. Como habitualmente podem ouvir-nos no site da Sábado e nas plataformas habituais do Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Até para a semana. Conselho de Segurança.